Fala pessoal, tudo bem com vocês? 10 milhões de euros e um pacotão de reforços. A proposta do Palmeiras para ter Yuri Alberto do Internacional. A Leila Pereira prometeu um presente de Natal para a torcida. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. 10 milhões de euros, 64 milhões de reais, e aí você soma Luiz Adriano, Benjamin Kusevich, Matheus Fernandes e Vitor Luiz. Essa é a proposta do Palmeiras para ter o jovem atacante Yuri Alberto, jogador que se destacou no Internacional, foi adquirido junto ao Santos e está na mira do Verdão para reforçar o seu ataque. É uma obsessão da comissão técnica de Abel Ferreira contratar um 9 de peso. Embora ele não seja um centroavantão, o Yuri Alberto, ele é um camisa 9 de muita mobilidade, que tem jogado em transição ofensiva, como tem sido o time do Inter nas últimas temporadas, em contra-ataques, em velocidades, em arrancadas, um ótimo finalizador, mais ou menos do jeito que o Abel Ferreira joga também, muito com essa transição puxada pelo Rafael Veiga ou pelos seus volantes, às vezes em ligação direta, preenchendo espaço sem a bola, e com o Yuri Alberto nessa movimentação, nessa mobilidade, faria muito sentido realmente o Palmeiras ter esse jogador. O Inter não quer menos do que 20 milhões de euros. Um jogador que se valorizou, que tem mercado na Europa, muito jovem, mas eu imagino que o Palmeiras não vai desembolsar essa quantia. Por isso, faz uma proposta de 10 milhões, que é um valor considerável mesmo para o mercado interno, ainda com 4 jogadores, digamos, em posições carentes que o Internacional possui. Lateral esquerda, defesa, ataque e meio de campo, em todos os setores. O Vitor Luiz é um terceiro lateral hoje do Palmeiras, não é muito utilizado. Você tem o Joaquim Piquerez, que veio para substituir o Matias Vinha, tem o Jorge, que foi contratado, ainda se recuperando de uma lesão, não conseguiu se afirmar, mas é um jogador que, pelo menos na última passagem que ele teve aqui no futebol brasileiro pelo Santos, ele foi muito bem, então imagino que com uma sequência possa ser aproveitado ali no setor, e o Vitor Luiz seria uma terceira opção. E é um jogador que acho que jogaria no Internacional. Acho ele muito mais qualificado que o Moisés, por exemplo, que tem outra característica, um jogador mais de força física e tudo mais, mas acho que o Vitor Luiz seria titular fácil no Inter. Na defesa, o Benjamin Kusevich nunca foi uma unanimidade no Palmeiras. Mesmo assim, é um jogador que chegou a atuar algumas partidas como titular, é um zagueiro chileno, também de imposição física, vigoroso. O Inter fez o Bruno Mendes, que estava lá escanteado no Corinthians, ser um titular, por exemplo. Contratou o Gabriel Mercado, que, enfim, não correspondeu, num alto salário, 450 mil reais, por indicação do Diego Aguirre, e tá meio que encostado, joga algumas partidas, volta. Tem o Lucas Ribeiro, que ainda tem uma indefinição, mas o Benjamin Kusevich eu acho que também jogaria tranquilamente no Inter. E o Victor Cuesta, que é um jogador que estava naquele áudio vazado do Paulo Paixão, de alguns jogadores que encerraram seu ciclo, que daqui a pouco precisam sair, como o Patrick, o Rodrigo Dourado. Vejam que estão nas mesmas funções aí de carências do elenco. O Inter precisa de uma oxigenação. E o Palmeiras, entendendo isso, ofereceu atletas que não estão sendo aproveitados e que possam compor o elenco do Inter, além da proposta financeira para tirar o Yuri Alberto de lá. Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes é um jogador que foi muito valorizado quando ele surge, no Botafogo, depois tem algumas partidas no Palmeiras, é vendido ao Barcelona, inexplicavelmente o Barcelona não aproveita, como acontece muito, às vezes o Barcelona contrata, não aproveita o jogador. Isso aconteceu com vários. O próprio Keirson chegou aí para o Barcelona, o Douglas, lateral do São Paulo. São casos assim mais simbólicos de jogadores que surgem aqui no Brasil. O Barcelona vai lá e contrata e às vezes não aproveita. E aí o Palmeiras recontrata o Matheus Fernandes. Por ele ter tido essa passagem pela Europa, ter sido vendido bem para o Barcelona e tudo mais, ele chega com um alto salário. Não dos maiores, mas digamos assim, um salário interessante. E por isso também a oferta do Palmeiras, porque você se livra desse valor. E aí depois a gente chega num jogador valorizadíssimo que recebe um alto salário no Palmeiras e que realmente se inviabilizou com a torcida e não tem mais espaço no clube, o Luiz Adriano, que é um cara identificado com o Inter. Campeão mundial pelo Inter em 2006,
completou nesse dia 17 aí 15 anos daquela conquista histórica sobre o Barcelona. O Luiz Adriano faz o gol da vitória sobre o Al Ahly do Egito na semifinal. Alexandre Pato faz o primeiro e Luiz Adriano faz o segundo gol quando o jogo estava empatado em 1-1. Ele apara um cruzamento de escanteio de cabeça e leva o Inter para a final. Depois ele é vendido para o Shakhtar, se torna o maior artilheiro da história do Shakhtar, e o resto da história vocês já sabem, volta ao Palmeiras e até teve um começo bem, foi importante na Libertadores de 2020, mas depois não foi aproveitado. Vejam que o Daverson acabou sendo mais útil. E como o Palmeiras está também reformulando seu elenco, o Daverson tem contrato só até junho, a gente não sabe se vai haver uma renovação ou não. O William Bigode está acertando com o Fluminense. Jogadores que o Palmeiras precisa liberar e por isso também está buscando um 9. E o Luiz Adriano, pela identificação com a torcida, talvez possa reencontrar o seu futebol justamente no Internacional. O seu pai é um personagem, uma personalidade do futebol gaúcho, da torcida do Inter. Um cara que provoca muito o Grêmio, está sempre no estádio. É um emocionado, empolgado torcedor do Colorado. Então, o Luiz Adriano estaria em casa, jogando no Inter. Agora, resta saber como o Inter administraria essa situação. Perderia Yuri Alberto? Não é perder, né? Você está vendendo ele por um alto valor. O Inter tem uma situação financeira complicada, delicada. Então, às vezes, a necessidade se impõe, mesmo que você reforce um adversário dentro do próprio futebol brasileiro. Mas o Inter botaria uma alta grana no bolso e ainda colocaria jogadores em algumas posições carentes. Só que tem o seguinte, ao mesmo tempo em que o Palmeiras vai lá e consegue o seu objetivo, traz um camisa 9, interessante para o sistema de jogo, com muito potencial para poder desenvolver o seu futebol aqui no clube, ele também libera o salário de todos esses atletas. Você não paga o salário do Luiz Adriano, do Kusevich, do Matheus Fernandes e do Vitor Luiz. Em contrapartida, o Inter que vende o Yuri Alberto vai precisar pagar o salário de todos esses jogadores. Mas também vai liberar outros, né? O Inter pode estar negociando o Victor Cuesta aí com o São Paulo ou com outra equipe, ele que tem contrato só até metade do ano que vem. O Patrick também tem interesse do São Paulo, de outras equipes. Enfim, esses jogadores que perderam espaço no Inter e que precisam sair também vão liberar a folha salarial. E aí vai da negociação. O Luiz Adriano certamente não vai ganhar no Inter o que ganha no Palmeiras, que é um dos maiores salários do elenco, próximo de R$1 milhão. Ele veio muito valorizado. Então o Inter vai ter que enfrentar essa adequação e isso vai fazer parte da negociação também. Não adianta só vir de contrapeso, esse monte de cara, porque o Inter vai ter que pagar o salário deles. Mesmo assim, o Inter não está disposto a abrir mão. Pelas informações, quer 20 milhões de euros, quer dinheiro mesmo, mas obviamente que estuda a possibilidade por conta de todos esses reforços, ou daqui a pouco pode sugerir outros atletas, outros jogadores ao Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco recheado, vasto, de jogadores muitas vezes em fim de um processo de ciclo, O Inter queria muito o Felipe Melo, mas nem deu tempo de negociar, O Felipe Melo fez a proposta e o Inter fez a proposta ao Felipe Melo, mas ele optou por jogar no Rio de Janeiro com a camisa do Fluminense. Enfim, o Inter precisa reformular e o Palmeiras precisa de um camisa 9. Será que esse negócio vai rolar? Não sei, a gente vai ter que esperar para ver. O que a gente sabe é que a Leila Pereira, que tomou posse essa semana, a primeira mulher presidente na história do clube em 107 anos, chegou com um discurso muito forte, dizendo que na frente do Maurício Gagliotti, que vai ser a maior ou a melhor gestão da história, porque, claro, ela quer sempre evoluir, já está focada no Mundial de fevereiro, ainda tem a disputa da Recopa, e mais uma temporada em que o Palmeiras precisa ser protagonista por tudo que investe, com a manutenção do Abel Ferreira, que já tem um acordo verbal e agora ele já está indicando jogadores, já tem uma possibilidade de extensão de contrato, ele que tem o contrato até o fim de 2022. O Palmeiras quer mais 2 anos de contrato para segurar ele por aqui, trazer a família, aquela coisa toda. E procura um camisa 9. E a Leila, nessas entrevistas de posse, disse que pretende ofertar ao torcedor um presente de Natal. Ou seja, nos próximos dias a gente vai ver se vai ser o Yuri Alberto, se vai ser o Valentim Castellanos, que joga na Major League Soccer, que é um jogador que o Palmeiras já tem interesse há algum tempo, ou se será outro atacante que a gente não está
imaginando o próprio Wesley Moraes, do Aston Villa, que também foi consultado, que tem o interesse do São Paulo, que é brasileiro, tem 25 anos, né? Já foi convocado para a seleção brasileira, está se recuperando de uma lesão, pertence ao Aston Villa, mas foi emprestado para o Clube Bruges da Bélgica, também é outro jogador no radar do Palmeiras. Esse é um camisa 9 de muita força física, 1,90m, que tem uma certa velocidade, até pela idade, né? Mas ele é centroavante numa característica bem posicionada, né? Daquele centroavantão mesmo. Não sabemos qual jogador o Palmeiras vai contratar, mas sabemos que vem por aí um camisa 9. O que vocês acham dessa informação toda? Vocês colorados ou palmeirenses gostariam desse negócio? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!